Bicha, cacete, fiote, cachorro, rapariga, gira, caboclo, durex, paneleiro, tem mesmo, vixe. Português é a língua oficial de 8 países: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O último acordo ortográfico de 2009 unifica a escrita entre esses países, mas na língua falada permanecem as características de cada um. Essa é uma festa portuguesa, com certeza. Tem danças, roupas, comidas típicas de um país europeu que fala português. Ora, pois. Um instante só, estou numa pitadela. Por favor, onde é o bar? É ali, você precisa pegar na bicha. Obrigado. Acho que vai me dar um badagaio. Cuidado, seu puto, aperte seu atacador. Peraí, essa língua não parece o nosso português, não é? É que no português de Portugal, puta é menino. Ah, em alguns casos é melhor usar legenda nas falas. Um instante só, estou numa pitadela. Por favor, onde é o bar? É ali, você precisa pegar na bicha. Obrigado. Acho que vai me dar um badagaio. Cuidado, seu puto, aperte seu atacador. E pra você que entende de futebol, tente decifrar o que eles estão dizendo. Pela tu, Pedro, que o desgraçado do selecionador fez a pior escolha para o avançado. Mas porquê? Mal ele entrou no relevado, tocou no certo e fez um autogolo. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? O selecionador escolher o pior avançado quer dizer que o técnico escolheu mal o atacante, que entrou no gramado, tocou na bola e fez um gol contra. Não é só entre países da mesma língua que as palavras podem ter significados diferentes. Nós estamos numa feira que reúne toda semana migrantes nordestinos de São Paulo. Aqui todo mundo fala português, mas cada um do seu jeito. Quando eu chegava aqui, eu falava, pega um pouquinho de café pra mim. Aí o pessoal perguntava, aonde? Eu pego no quente frio. E as pessoas riam, né? E era a garrafa térmica. Arretado, acelerado, cara macho, arriégua. Quando o cara tá com uma expressão de assustado, arriégua, o que aconteceu, né? O que é uma língua? É uma abstração sobre um conjunto de modos de usar uma língua. Na história, na geografia, no sexo, na idade e num único dado lugar. Agora, cada variedade dessa é que é um dialeto. No Nordeste eu nasci, foi aonde eu aprendi a ler, escrever e cantar. É você que agora diz que tu chama de macaxeira e eu vou na tua traseira e aí enfim do outro lugar. E deixa da tua besteira, você diz que é do sul, macho mais feito que tu, eu já posso mandar matar. Eu quero dizer a tu, eu não gosto de fofoca e aqui se chama mandioca, no outro canto é outro cara. No sul do Brasil, muita gente, não só do Nordeste, como também de outras regiões do país, não entenderia o que as pessoas dizem. Bergamota? Bergamota não sei. É a menor ideia do que seja bergamota. Guisado. Também não. Patente um direito autoral, alguma coisa assim. Não é alguma coisa da polícia, patente? No Rio Grande do Sul a gente chama tangerina de bergamota. Carne moída é guisado. E patente é o nome do vaso sanitário. No Rio de Janeiro, por exemplo, e aí, meu irmão, CB, sangue bom, vai rolar umas paradas espertas. Em São Paulo, capital, eles botam um I a mais na frente do N. Ô, Ramel, eu tô por dentro, mas não tô entendendo o que eu tô vendo. E no interior é aquele R todo enrolado. Ô, Fernanda, quem é que marcou a porteira? Em Minas, eles engolem as letras e falam Belzonte. Nossa Senhora, doido demais da conta, sou. Tem aquela história do mineirinho completamente perdido que falou: eu não sei Dom Covim, Oncotô, Proncovô e quem coçou. Num país do tamanho do nosso, o que não falta são sotaques e palavras diferentes. Só aqui no centro de São Paulo nós encontramos pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. É verdade. Mas não são só as variações geográficas que influenciam a fala e a escrita.
Ô, gente, pro quê? Pro mod? Porque as línguas acompanham a sociedade que as fala. Se a sociedade muda, a língua muda junto. Se você decidir tiver agora num único lugar e num único espaço histórico, um único espaço geográfico, de novo a língua muda. Porque vou ter a língua dos homens, a língua das mulheres, a língua das crianças, a língua dos adultos. E, finalmente, eu posso, por um outro parâmetro, que é o parâmetro cultural, eu posso distinguir o português escolarizado, chamado padrão, português culto, do português não escolarizado, chamado dialeto vernacular. Uma simples saudação varia de acordo com quem fala e para quem fala. Como você cumprimenta um amigo na balada? Na balada eu já chego bem íntima, né? E aí, beleza? Tudo bem? Opa, e aí, beleza, cara? Tudo bom? E no trabalho, como você cumprimenta o seu chefe? É bem mais formal, bom dia, boa noite, senhor, senhora. Para você solicitar algo a alguém? Por gentileza, por favor. Leandro, quais as expressões você usa com seus amigos que você não usa numa situação mais formal? Bom, lá em casa a gente fala a boia tá na mesa. Agora, quando tem visita, a gente já diz o jantar está servido. São tantas variáveis, social, cultural, de contexto, geográfica. Afinal, o que é certo e errado na língua portuguesa? Bom, eu sou um linguista, e linguista não discrimina nada. O que dá muita raiva aos gramáticos. E esse pessoal que dá conselhos gramaticais em jornal, porque eles acham que existe uma coisa certa e uma coisa errada em matéria de língua. Para nós é praticamente impossível ver o fato assim. O que, por exemplo, alguém vem e diz assim, olha, o meu vizinho, ele fala ponhava, e ele não fala punha. Ele está errado. Bom, como nós conhecemos a história da língua, a gente sabe que se falava ponhava. Não foi ele que inventou aquilo. É que depois aquela fórmula foi trocada por punha. A classe culta foi de punha, mas a classe popular continuou de ponhava. Agora, se o indivíduo aprendeu aquilo na casa dele, com o pai e com a mãe, e ele está falando daquele jeito, eu posso dizer que esse brasileiro está errado? Eu só posso reconhecer que ele não fala padrão culto. Mas aquilo que ele fala é língua portuguesa, de um outro momento. Você já reparou como a gente come letras de palavras quando fala? Eu faço muito isso. É comum que se fale comer ao invés de comer, falar ao invés de falar. Agora, na hora de escrever, aí é preciso ficar atento à grafia correta. Falar errado, né? Falar errado, entre aspas, né? É sempre mais perdoado do que escrever errado, mesmo porque você pode sempre se corrigir. E mesmo porque a fala não funciona por frases completas. Às vezes a pessoa recomeça a frase 5 ou 6 vezes. E nesse recomeçar, você não sabe muito bem o que é correção, o que é uma mudança de rumo, o que é um modo particular da pessoa falar, que a pessoa não consegue se organizar, sabe? Então, as pessoas são muito mais perdoadas quando fazem isso do que quando escrevem e perdem o fio da meada na escrita. Aqui nessas placas tem algumas palavras que são faladas e escritas de formas diferentes. Vamos ver se as pessoas estão ligadas nessas variações? Pode, por favor, ler essa palavra e me dizer o que significa? Roupa. Não significa nada. Nada, não vem nada na cabeça. Nem roupa. Nada a ver. Vem de árvore? Não sei. Na palavra roupa, temos um caso clássico da nossa língua. Ao invés de pronunciar o ditongo OU, usamos apenas O. Na palavra árvore, o que vemos aqui é a contração de 2 sílabas, vo e re. Uma coisa é você acrescentar, tirar, trocar letras de uma palavra na comunicação oral. Outra coisa é você escrever dessa forma. É por isso que a norma culta, aquela que aprendemos na escola, é tão importante. A padronização é importante para que você possa vazar os documentos legais, os documentos científicos, numa dada modalidade de língua. O processamento desse padrão, a criação desse padrão ao longo dos séculos, é alguma coisa que vai flutuar, você vai ter idas e vindas. Não é, dentro da língua não há uma rigidez extrema quando se está criando um padrão. Mas o padrão, sem dúvida, é importante para que aquela língua se expresse de uma forma mais exigente. O vocabulário é mais rico, as regras gramaticais são mais observadas, então eu tenho ali um padrão, como a própria palavra está falando, um exemplo
um modo exemplar de usar aquela língua. Né? Essa que é a diferença. E a língua que não é padrão, que são as variantes regionais e históricas, essas ficam mais soltas em relação a esse padrão. Pão ou pães é questão de opiniões. Não, opiniões não. Certo é opiniões. Ah, mas essa frase eu li num livro. Grande Sertão Veredas. Ah, o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Ah, então trata-se de um neologismo. O neologismo pode ser duas coisas. Quer dizer, uma palavra nova, né, uma palavra que aparece de repente na língua para suprir alguma necessidade. Ou é um novo sentido, um novo uso que se faz para uma palavra, né? Você tem a famosa história do bonde, né? O transporte, o bonde mesmo, fisicamente, apareceu em São Paulo. Não tinha um nome para ele, então entra autocarro, entra carro elétrico, coisa desse tipo, mas como naquela época o pessoal vendia umas ações da companhia, que tinha a imagem do bonde aqui, e estava escrito em cima, bond, B-O-N-D, né? Que em inglês significa compromisso. Então, eles vendiam aquelas ações com compromisso depois de resgatar e não sei o quê. As pessoas falavam, isso aí chama bonde. E começaram a chamar de bonde. E a palavra bonde ficou. Olha, estudar a língua portuguesa é muito mais divertido do que eu imaginava. O estudo da língua não se limita às regras de gramática. Que a gente possa conhecer também um pouco mais dos aspectos geográficos, culturais e sociais de quem fala ou escreve. Aí, gostei muito de conhecer as variedades do nosso português. E você, gostou?